Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VSLH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma aqui de apresentar os vídeos, né? Eu estou gravando diretamente aqui a tela do computador. Aqui a gente vai falar sobre o VSLH11 na data que eu gravo o vídeo. Esse fundo está sendo negociado ali às 5,56. O dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está em 19,33%. Bastante cuidado com esse tipo de dividend yield aqui, ó, anual acumulado. Por quê? Note, esse fundo ele teve uma queda gigantesca, saindo ali de patamares de R$ 9,00 para até menos de R$ 4,00. A gente vai ver isso aqui em um outro gráfico, porque esse gráfico desse site eu não gosto. Eu acho ele bem errado, tá? Mas enfim. Ora, se a cotação despenca e o fundo continua pagando a mesma coisa, o dividend yield sobe imensamente. Mas, assim, esse yield ele é distorcido. Não olhe apenas para esse yield que você pode acabar incorrendo em erro. Esse fundo está com PVP de 0,57 na data que eu gravo esse vídeo, ou seja, 43% de desconto. Ele está sendo negociado atualmente com a média liquidez, negociando uma média de quase 500 mil por dia. E ele teve uma desvalorização de 30% nos últimos 12 meses. Isso porque ele teve uma alta considerável recentemente. Ele teve uma desvalorização até maior do que isso nos últimos 12 meses. No quesito de gráfico, eu prefiro olhar nesse site. Você vai ver o seguinte, ó, nesse site, ele tem lá desde R$ 13,00 igual ele foi negociado. No outro site ele não tem isso. Então, para mim, esse site aqui ele é mais correto. Pode ser que aquele outro site, ele vá tirando o dividendo da cota, tá? Da cotação. E aí, é como se fosse o preço médio baseado no que a pessoa foi recebendo de dividendos. Tá? Mas isso aqui é o quanto o fundo realmente foi negociado. Então, quando ele veio a mercado, ele chegou a ser negociado ali próximo de R$ 13,00. O VSLH, quando ele veio a mercado, ele era da gestora Hectare. Querendo ou não, essas gestoras são do mesmo grupo econômico do mesmo jeito. Mas o VSLH ele saiu da Hectare e virou RCap. Então, houve um desvencilhamento. E hoje tem a gestora Devan, a gestora RCap e a gestora da Hectare, que são gestoras do mesmo grupo econômico. Enfim, esse fundo veio a R$ 13,00 no momento em que Hectare ele era muito bem conceituado no mercado. Os influenciadores, os youtubers falavam muito bem da Hectare. E aí ele foi e lançou mais dois fundos, o VSLH e o TORD. Então, nesse momento em que a gestora era muito benquista, esse fundo veio muito hypado, veio muito bem visto, né, pelo mercado e tal. Mas, desde que ele veio ao mercado, ele sempre foi, ele nunca deixou de ser um fundo arriscadíssimo. Nesse quesito, né? Eu sempre falei nesse sentido desde que eu comecei a fazer coberturas e fazer vídeos a respeito desse fundo aqui no nosso canal. Enfim, ele veio com bastante mídia. E aqui já fica um ensinamento: evite comprar fundos, principalmente de papel e FOFs, muito acima do valor patrimonial do fundo. Principalmente esses fundos, eles tendem a voltar ao valor patrimonial. Então a gente vê o seguinte, esse fundo que chegou a ser negociado a 13, durante um bom período ele regrediu, ficou próximo dos R$ 10,00. Por mais que ele tenha caído aqui, é algo normal de mercado, os fundos de papel, os fundos em geral caíram. Então ele ficou num período ali próximo de R$ 9,00, tá? Então até aqui é algo dentro da normalidade. Aconteceu a polêmica que eu acho que todos devem saber o que se passou com esse fundo, com os fundos da gestora. Então esse fundo despenca e caiu muito, inclusive chegando ali abaixo de R$ 4,00, ó, ele chegou a ter R$ 3,90 de mínima. E agora, recentemente, ele deu uma boa recuperada, saindo de R$ 3,90 para R$ 5,56. Tanto que se a gente pegar os últimos 30 dias, olha o que você observa. Nos últimos 30 dias, o fundo subiu 16,56%. Mas no último ano ele vem caindo aí quase 40%. Voltando para o site, a gente vê o seguinte, aqui a gente vê informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome dele, vê o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, ele é segmentos outros, é um fundo para prazo indeterminado. Essas taxas aqui a gente vai ver dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta ali já com quase 100 mil cotistas, 93 mil. A cota atualmente está valendo 9,84, sendo que a gente viu que ele está sendo negociado com bastante desconto. E ele vem sofrendo bastante recentemente, fazendo entregas muito baixas, apenas 3 centavos aí, as entregas desse fundo. Ele é de títulos e valores imobiliários, ele é de papel, gestão ativa. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta ali com quase 30 milhões de cotas e ele vale o valor do patrimônio do fundo quase 300 milhões de reais, 293 milhões. Dando continuidade, a gente vê nesse gráfico aqui como se foi o desenrolar do fundo.
Se a gente pegar desde a existência do fundo, a gente vê que o fundo vem sofrendo imensamente, mas se a gente pegar os últimos 5 anos, e esse fundo não existe 5 anos, é um pouco injusto. A gente está pegando aqui o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, e o IDIV, que são as ações pagadoras de dividendos. Quando a gente reduz esse prazo para 2 anos, o que a gente consegue observar? Esse fundo, durante esses 2 anos, performou sempre acima do IFIX e do IDIV durante uma boa parte do período. E aí ele despenca recentemente, aí sim ele vem para rentabilidade negativa, vem esboçando uma recuperação, né? Mas a gente vê que agora, recentemente, o IFIX começou a performar um pouco melhor do que o IDIV, principalmente de 1, 2, 3 semanas para cá, que começou a subir novamente aí os fundos imobiliários, né? Então ele vem se recuperando agora novamente. Aqui a gente continua vendo sobre os dividendos pagos. Então esse é um fundo que ele pagava na média de pelo menos 12 centavos um mês pelo outro. 12, 17, 9, 10, 11, 15, 15, 11, 12. Então ele sempre entregou um mês pelo outro, essa média aí de 12 centavos. E agora, recentemente, ele caiu. Ó. Começou a entregar 7, 7, 6 e os últimos 2 meses ele vem entregando ali 3 centavos. No dia 8 de maio, ele anunciou e pagou no dia 15 de maio 3 centavos. Na data que eu estou gravando esse vídeo, ainda não teve a data base. Esse fundo ele anuncia no 5º dia útil. Então, quando esse vídeo for ao ar, ainda não vai ter tido a data base dele, tá bom? Mas já vai ter tido a data base dos fundos do último dia útil do mês, né? Aqui a gente vê a média de dividendo que esse fundo pagou. Então a gente vê o seguinte, ó, 1%, 1,64, 1,79, 1,20. Então ele é um fundo que sempre pagou muito bem. E agora, recentemente, como ele pagou muito pouco, né? Caiu para a faixa de 0,55, 0,64, que é algo assim, bem ruim, né? Em termos de pagamentos. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram. Eu tenho outra forma de apoiar o nosso trabalho. Eu tenho canais que contam com clube de membros. Então o canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro contam com o clube de membros. Ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho um valor barato, acessível, mas que para o canal faz imensa diferença. Além de nos ajudar, vocês têm vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo. Atualmente só estou conseguindo atender o pedido dos membros. E vocês têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E mais um benefício que você tem, eu vou comercializar a carteira do canal, que é a carteira lá de investimento, que a gente lança os ativos e tal. Eu vou comercializar aquela carteira aí em breve, eu espero. E quem for membro do canal vai ter um hiper mega desconto. Então é mais um benefício que tem ao se tornar membro do canal. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, eu elaborei e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Nesses e-books com linguagem simples, de fácil entendimento, que eu acredito que possa agregar imensamente. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, aí vocês vão nos ajudar imensamente. Esses e-books são acessíveis, baratos, com bastante informação e que eu acho que pode ajudar imensamente. Considere adquirir os nossos e-books aí, desde já agradeço imensamente. Tem muita informação que eu acho que pode ajudar e agregar bastante. Seja investidor iniciante ou até mesmo quem tem uma certa bagagem. Considere comprar para você, para um amigo, para um parente, porque vocês vão nos ajudar imensamente. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar já tenha acabado a promoção, tá? Mas vocês podem fazer um teste. Vocês adquirirem esses e-books aí com o cupom AMU20, pode ser que ainda esteja válido, pode ser que já tenha acabado, tá? Vocês vão ter ali 20% de desconto na aquisição dos e-books. E se você comprar com o cupom AMU30, você vai ter ali 30% de desconto. Lembrando que se você comprar os dois juntos, é o AMU30, 30% de desconto. E vocês ainda vão ter 60% a 70% de desconto no segundo, né? Então sai muito mais barato, meio que compensa comprar os dois juntos. Desde já, muito obrigado a todos vocês que compram aí, que ajudam, que colaboram, eu agradeço de coração. E eu não poderia deixar de agradecer aqui, ó, o José Pardi, ele nos fez uma doação para o Pix, uma doação bem generosa, muito obrigado mesmo, de coração. E ele ainda agradeceu, né? Ele falou parabéns pelo trabalho. Então, José, muito obrigado. Saiba que a doação é de extrema importância. E isso é independentemente do valor. Eu agradeço de coração. Muito obrigado. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. E um grande problema da gestora é o seguinte. Eles estão demorando bastante para entregar o seu relatório. Poxa, nós já estamos... esse vídeo, quando for ao ar, já vai ser junho, tá?
Nós já estamos em junho e o relatório que eles soltaram é de março, referente a fevereiro. Eu até fui lá no site da gestora para ver se tinha um relatório mais atual e não tinha. Então a gestora está pecando muito, muito. Não se comunica mais com os clientes, os relatórios são muito defasados, e eu acho que era nesse momento que eles deveriam estar mais próximos dos clientes, dos cotistas, né? Então eles estão deixando muito a desejar nesse quesito de comunicação com os cotistas. Aqui a gente vê agora as informações, né, alguns destaques a respeito do fundo. Eu vou dar um zoom aqui e depois eu dou uma diminuída. Então esse fundo aqui, a gente vê como gestor aqui, ó, a R Capital, a Vortex administradora. Como é que funciona o patrimônio do fundo? Até 250 milhões eles cobram 1% de taxa. Como ele está nessa faixa aqui, ó, entre 250 e 500 milhões, atualmente é 0,95. À medida que o fundo for crescendo no patrimônio, eles vão diminuindo a taxa cobrada. Esse fundo cobra taxa de performance de 20% se ele conseguir bater o benchmark, que é IPCA mais 4% ao ano, né? Ele divulga no 5º dia útil e paga no 10º dia útil. Eu vou reduzir aqui um pouco agora. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo. Na data do relatório, 306 milhões, e a gente viu que ele já caiu mais, porque houve alguns eventos recentes que não está aqui ainda sensibilizado no relatório. Eles contam ali com 95 mil cotistas. A cota patrimonial, ó, era 10,25, isso aqui caiu também, tá? O último provento, 3 centavos, e ele conta ali com quase 30 milhões de cotas emitidas. E na data do relatório, a cota estava em 5,83, lembrando que ela despencou para 3,90, né? Então aqui eu não vou ler essa parte de o que é estratégia, e a gente vai para essa parte de comentário do gestor aqui, ó. Então eles falam o seguinte, que o Versalhes distribui 3 centavos referente ao resultado do mês de março, representando um dividend yield de 0,29 sobre a cota, que na época valia 10,25. Em março não houve negociação de ativos. Aqui eles falam que são focados em investimentos de high yield, em setores que demandam maior complexidade na estruturação e gestão. As operações presentes no portfólio oferecem altas taxas de remuneração, cujo, em contrapartida, apresentam elevados riscos de crédito. Isso aqui agora eles estão trazendo. Mas antes isso aqui não era explícito nos relatórios deles, né? Então mais um ponto negativo assim nesse sentido. Assim, além das particularidades de cada ativo, fatores macroeconômicos atuais estão contribuindo para o aumento da inadimplência dos distratos da administração das vendas. Como mencionado no relatório anterior, para readequar o fluxo de caixa operacional dos ativos com o fluxo de caixa de endividamento, estão sendo negociados waivers de pagamentos. Aqui são descontos, são carências, são ajudas para reperfilamento de algumas operações. Até a elaboração deste relatório, foram deliberadas novas condições dos CRIs, Circuit de Compras e One Holding, e as demais reestruturações serão informadas assim que concluídas. A equipe de gestão reitera que eventuais renegociações de dívidas são comuns em ativos high yield e está monitorando de forma minuciosa, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Circuito de compras. Circuito de compras é o XBXO11. É um fundo que todos os ativos desse grupo econômico, o Equitare, a gestora Equitare, agora esse é a gestora, que era da Equitare, né? A gestora RCap e a gestora Devan, eles compraram tanto o CRI do XBXO, quanto o próprio XBXO. Então eles investiram de um lado e do outro, né? No credor e no devedor. Aí eles falam, conforme fato relevante, publicado em 29 de março, o pagamento das obrigações previstas não foram honradas. A insolvência pode ser atribuída à deterioração do cenário macroeconômico que assola o poder de consumo da população. A título de fato subsequente, no dia 10 de abril, foi realizada uma Assembleia Geral de Titulares para deliberar a readequação do CRI. Os pontos aprovados são o waiver, que é a decretação de vencimento antecipado por conta do não pagamento da parcela de março, carência de amortização até dezembro de 2023, então eles vão ter um respiro aí, ó, o XBXO, né? Circuito de compras, carência de 50% dos juros até 2023, então está sendo dado mais outro. Isso não significa que ele não vai receber, só jogou para frente, tá? Fez uma renegociação para receber depois. Além disso, foi solicitada a instalação de uma nova assembleia que deliberará sobre aumento nas taxas de remuneração, implementação de medidas voltadas ao aperfeiçoamento da governança e na administração do empreendimento. Aqui agora ele vai falar sobre outro CRI, sobre o CRI One Holding. Após a observação do não pagamento das obrigações previstas, foi aprovada a reestruturação do CRI em Assembleia Geral aqui, ó, cujos principais pontos são carência até 2023, alteração da remuneração de IPCA mais 9 e IPCA mais 13, respectivamente. Durante o período de carência, caso exista saldo em caixa, após pagamento das despesas, provenientes do fluxo de caixa, o recurso será direcionado para amortizar extraordinariamente o saldo devedor, indicação de membro adicional no comitê tomador dos titulares do CRI, e o objetivo da reestruturação é ajustar o fluxo de caixa.
E aqui o que vem dando um pouco de problema para o fundo, né? Vem dando briga e tal, é o pessoal do GPK, né? Então aqui, ó, o GPK e Brasil Parques, no dia 18 de abril, foi realizada uma Assembleia Geral a fim de deliberar sobre o vencimento antecipado do CRI-GPK. No dia anterior, o Escritório de Advocacia, que representa o Grupo Gramado Parques, entrou em contato com a securitizadora solicitando prazo para que a companhia pudesse apresentar um plano de proposta de pagamento aos detentores do CRI. Após deliberação, os detentores do CRI aprovaram por conceder o prazo solicitado até o dia 2 de maio, tendo como contrapartida o compromisso por escrito da companhia de não realizar movimentos do ponto de vista societário jurídico, standstill. O acordo fora assinado pela companhia e consistia em suspender os atos relacionados a pedidos de recuperação judicial da Gramado Parques e demais partes da ação cautelar. Só que a gente sabe que depois a Gramado Parques entrou com pedido de recuperação judicial. E aí agora, posteriormente, tudo isso não está aqui no relatório, tá? Já pediram o vencimento antecipado da dívida da GPK. Então, em nova deliberação, em 2 de maio, os detentores do CRI-GPK se reuniram novamente a fim de colher atualizações sobre o processo de negociação entre a companhia e a securitizadora e foram informados que a companhia apresentou novo pleito de cessão de prazo para formalizar a proposta de pagamento. E após deliberação pelos detentores do CRI, foi concedida a extensão de prazo até o dia 5 de maio, mediante a formalização de novo acordo. Visto que durante a Assembleia de 2 de maio foi acordado que, no caso de não formalização, nova Assembleia Geral ocorreria no dia seguinte. Os detentores do CRI-GPK se reuniram no dia 3 de maio a fim de decretar. Vou diminuir um pouco aqui. Então, o que eles quiseram? Inclusive, isso aqui foi feito, tá? Vencimento antecipado das operações, ajustamento de ação de execução de título executivo, execução das garantias, contratação do escritório de advocacia, para tentar cobrar tudo que o GPK deve, né? Então, aqui, o que eles falam? Ó, dessa forma, a redução da receita apurada e regime de caixa dos CRIs no mês de março é explicada pelo não recebimento das operações inadimplentes do CRI-GPK, Resort do Lago, Brasil Parques, Gran Viver, EDA e das operações cujo foram concedidas carências para pagamento, circuitos de compras, One Hold e loteamento Goiás. Por fim, com o objetivo de refletir os atuais desafios das operações, a administradora do fundo alterou a variável de risco e de não pagamento inserido nas taxas de marcação mercado das operações mencionadas acima, decorrendo do resultado contábil. Então a gente vai ver isso aqui mais abaixo. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente consegue ver aqui que em março, né? Olha só, o fundo recebia uma média de 2,5 milhões, 2 milhões e 600, 2,700, 2,800, ó, 2 milhões, né? Em janeiro recebeu 2,700, fevereiro já começou problemática, recebeu 1 milhão e 800, em março só recebeu 614 mil. Então isso aqui é algo que vem onerando bastante o fundo. Agora um ponto que me chama a atenção é isso aqui. Poxa, quando esse fundo vai bem, começa a incidir performance. Então ele recebeu performance aí, começa a incidir performance, o fundo tem que gastar com... Olha só o quanto que ele pagou de performance. Quando o fundo vai bem, paga performance. Agora, quando o fundo vai mal, não diminui a taxa cobrada pela gestora. O fundo continua cobrando, ó, 200 mil... 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil. Lógico que aqui ele recebeu menos porque o fundo teve uma certa depreciação. Mas caramba, o cotista, com esses, são raras as gestoras, tá? Por isso que quando eu vejo alguém falando, olha, você tem que participar de uma emissão para ajudar a gestora. Ajudar a gestora? No final das contas, cada um olha para o seu, né? Cada um olha para o seu umbigo. Ajudar a gestora, eles não ajudam os cotistas. Por que eles não agora fazem desconto aí, já que o fundo está performando mal? Então, é complicado, viu? Em razão disso, olha o quanto que hoje as despesas estão representando frente às receitas, ó. 154 mil vezes 100, dividido por 614. Olha o quanto atualmente está representando. 25%. Isso aqui é algo absurdo, sabe? Então, já que as receitas caíram, o fundo tinha que se manter como ele cobrava antes. Vamos ver no mês, entre aspas, um pouco mais normal, ó. As despesas do fundo, não vou considerar performance, tá? 221 aqui, ó, vezes 100, dividido por 2,784. O mínimo que a gestora deveria fazer é reduzir as suas taxas aqui, ó, para 8%, no máximo 10%. Aqui o máximo que ele poderia cobrar de taxa aqui, ó, seria 60 mil e não 154 mil. Porque aí é muito fácil para a gestora, né? Ele continua recebendo do mesmo jeito e quando o fundo performa bem, eles recebem um bônus imensamente maior. 1 milhão e 800 aqui, ó, de bônus. É complicado, né? E aí só quem fica com risco, então, é o cotista, né? Aqui a gente vê alguns sobre rentabilidade, sobre performance. Isso aqui para mim é irrelevante, eu não costumo olhar. E aqui a gente vê a carteira do fundo. Então a gente vê o seguinte, que atualmente
e isso já está defasado, né, que o relatório é um pouco defasado. O fundo está ali com 84% do seu portfólio alocado em CRIs, 10% em FIIs e 5,5% em caixa. Essa segmentação deles não é muito correta, né? 65% de hotelaria, que isso aqui ele deveria trazer como resort, como multipropriedades, né? 13% residencial, 11% comércio e 3,9% lazer. E o ponto muito ruim, que antes não era transparente, e só começou a ser transparente depois, é isso aqui, ó, altíssima concentração em devedores, por isso que esse fundo vem sofrendo bastante. Poxa, 23% do portfólio tá ali em GPK, 13% no Mirante, 11% circuito de compras. Poxa, esses três aqui, ó, trazem altíssimo risco para o fundo. E antes isso aqui não era transparente. Por quê? Eles soltam, já a gente vai ver isso aqui no portfólio, sabe? Eles soltavam diversos lugares lá e aí não ficava nítido. E outra coisa, de diversos nomes distintos, não ficava nítido que tudo era do grupo GPK, sabe? Isso aqui, na minha opinião, foi um erro gigante por parte da gestora. Não tenho problema, na minha opinião, se todo ele fosse de altíssimo risco. Mas, poxa, você pulveriza esse risco de 5%, 7% em cada um dos devedores, dificilmente esse fundo estaria passando esse arroxo que ele está passando, sabe? Então, para mim, a gestora pecou e errou por concentrar em poucos devedores esse risco que ele possui. Então isso aqui para mim é algo de altíssimo risco, sempre foi de altíssimo risco, mas agora está um pouco mais claro, mas isso aqui não era assim dessa forma. A gente vê que o fundo tem uma certa diversificação geográfica no país, né? Com maior exposição a Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, são as maiores regiões com maior exposição. Dando continuidade aqui no relatório, a gente vê que o fundo tem exposição a IPCA mais 11, GPM mais 14, GPDI mais 8, prefixado de 10, e a média ponderada de todos os ativos da carteira é uma inflação mais 11,69. O prazo médio dos ativos da carteira, 4,6 anos, com duration de 2,2 anos. 77% da carteira está indexada em IPCA, 18% em GPM, e aí os outros dois com percentuais bem pequenos. Multipropriedade, 42% dos devedores, corporativo 44%, loteamento 6,2%, shopping 4%, incorporação 2,7%, timeshare 0,4%. Senioridade, sênior, 58% dos devedores dos CRIs são sênior, 37% subordinados, 2% mezanino e 1,5% único. Apesar disso, não impediu que o fundo sofresse do mesmo jeito, independentemente de ser sênior ou não. Então, não necessariamente isso aqui vai trazer proteção para o fundo, né? E aí, um ponto ruim, que também não era muito transparente isso, é o LTV do fundo. É horrível, é péssimo o LTV do fundo. O que é LTV, Amu? LTV é a garantia que o fundo tem por trás. Então, quase que 60% do portfólio detém apenas um LTV de 80%. Significa que ele tem R$80 de dívida e ele tem somente 100 de garantias. Então, esse spread é muito pequeno. Vamos supor que agora ele execute as dívidas, receba as garantias. Se ele precisar fazer dinheiro e girar rápido, dificilmente ele vai conseguir vender pelos 100. Dificilmente ele vai conseguir vender pelos 80. Talvez vai ter que vender ali por 70, 60, 50. Então, esse spread aqui, esse LTV, quanto menor ele for, melhor. E aí a gente vê que os LTVs, mais 30% ali está entre 80 e 65 e quase que 10% abaixo de 65. Mas são números ruins de LTV, tá? São garantias relativamente ruins. A gente viu que deteriorou bastante a carteira do fundo, ó. Esse vermelho aqui agora está praticamente toda a carteira e não era assim. E ela foi se deteriorando. Por quê? Ó, tanto o saldo devedor quanto a razão de fluxo, que é o que entra, né? Do que está sendo vendido, o fluxo de caixa, tá muito aquém, muito abaixo do que era para estar das expectativas, né? Então, se você não vende, se você não evolui a obra, tudo isso impacta bastante. A gente vê que no quesito de inadimplência, não é algo assim tão problemático. Mas, como não está conseguindo ter nem fluxo de vendas e o saldo devedor não vai conseguindo abater, amortizar, vai trazendo todo esse risco aí para o portfólio, né? Então deteriorou bastante. E aquilo que eu falei lá atrás, ó, GPK, GPK2, beleza, ó, GPK, dá para ficar claro que é isso, né? Mas, poxa, o Brasil Parques é do mesmo grupo, e isso não era claro anteriormente, né? Esse Resort do Lago, se eu não me engano, é do mesmo grupo. Então, poxa, ele acabou concentrando demais em poucos devedores. A gente vê o restante aqui também, ó, bastante deteriorado aqui, mas devedores com risco altíssimo, né?
E aqui a gente vê também o restante da carteira do fundo, totalizando ali 83% do PL em CRIs. O fundo tem investimentos em fundos imobiliários, mas hoje ele tem 10% da receita do fundo em ativos que não estão gerando renda. Recentemente esse lote metro quadrado fez um pagamento aí recentemente, mas ele fica muito tempo sem pagar. E o XBXO é outro que não está pagando. Então, o fundo tem ali, imagina, já vem sofrendo. E 10% do seu portfólio sem gerar renda, acho que isso é um ponto assim ruim, né, para o fundo. Então, é mais um ponto negativo na minha humilde opinião. Daqui para baixo a gente vê os devedores do fundo. Se você é cotista do fundo, se você acha que pode ser uma oportunidade pegar esse fundo que está descontado e acabar querendo investir nesse fundo, é de primordial importância que você venha aqui nessa parte final e veja como é que funciona o Resort do Lago. Ele é um resort que fica lá no Goiás. Aqui estão os cupons de investimento. Ele tem um risco B, ó. Não é algo tão seguro assim, né? De duplo B, triplo B para cima, muito seguro. Mas risco B é um fundo, é um ativo muito arriscado, tá? Garantias, ó, cessão fiduciária dos recebíveis, fiança e cobrigação das pessoas físicas, alienação fiduciária das cotas, fundo de reserva equivalente a 3 parcelas de pagamento e fundo de obra. Então a gente vê que as garantias não são tão grandes assim, né? Alienação fiduciária de cotas da SPE é que foi criada uma sociedade de propósito específico, que é o próprio resort, né? Então é como se fosse uma ação, foi cotizado, e aí ele dá o próprio ativo como garantia, né? Mas se ele não estiver concluído, não estiver terminado, fica um pouco mais complicado, porque o fundo teria que terminar, teria que gastar mais ainda nas obras e tal, né? Enfim, não vou ler um por um desses devedores, mas é altamente aconselhável, caso você se interesse por esse ativo, você fazer essas leituras. Aqui no final do relatório, a gestão traz algumas informações, ó. Como é que funciona o processo de escolha deles? Como é que funciona um CRI? Qualquer coisa eu vou deixar pausado. Você pausa o vídeo, dá uma lida aqui com atenção, pra você entender por alto como é que funciona, como é que forma um CRI, como é que tem o passo a passo aqui das informações. Aqui ele mostra como é que funciona aqueles sinais, né? Verde, amarelo, vermelho. Como é que funcionam esses indicadores? Como é que é a cobertura do fluxo de caixa? Como é que é a cobertura de garantia? Como é que está a evolução do investimento? Então seria interessante você pausar aqui e dar uma olhada aqui. Eu tô parando um por um. Qualquer coisa você pausa aqui e dá uma olhada aí sobre esse tipo de informações aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Nesse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês, são forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Nesse vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente é de primordial importância para o nosso canal continuar crescendo. Comenta para nós. E aí, você tem esse ativo no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo? Você tem cotas dele? Eu tenho esse ativo no portfólio, tá? Tenho ele, tenho o Hectare. Não me arrependo de ter esse ativo. Desde que eu gravei o primeiro vídeo, eu sabia dos riscos, eu sabia que esse fundo era arriscado e justamente por isso eu tinha um percentual pequeno do meu portfólio nesse ativo. Eu não sou chorão, arrependido, agora eu vou ficar falando mal do fundo. Tudo que deteriorou no fundo eu falei. A gestão, antes, quando estava tudo às mil maravilhas, estava presente em diversos influenciadores, diversas casas, se comunicava, e agora que a situação está indo mal, eles se acovardaram, né? Se afugentaram. Então isso é muito feio, é muito ruim, né? Mas, em relação aos riscos, eu sempre falei sobre os riscos que esse fundo possuía, né? Pretendo continuar com o fundo, não pretendo me desfazer. Contudo, né, eu diminuí a minha exposição ao ativo. Se antes eu queria ter cerca de 3, 4%, atualmente eu pretendo ter apenas 1,5% nesse ativo aí. E o fato dessas informações que eu estou passando, isso não significa em nenhum momento indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho um ativo, mas eu particularmente não estou comprando, mesmo com todo o desconto que o fundo possui. Se eu estivesse com meus ativos todos equilibrados, eu ainda compraria esse ativo. O fato é, se você tem um ativo no seu portfólio, tá? E você acha que ele perdeu o fundamento, você deve desfazer do ativo. Você não deve ter mais. Então, eu compraria esse ativo ainda? Compraria. Só que no momento eu tenho tanto ativo bom, sólido, com desconto, ativo que está gerando renda tranquilamente, que não perdeu os fundamentos. Então, eu vou continuar investindo nos meus ativos. Não tem porquê eu acabar optando por comprar esse ativo nesse momento. Agora, eu compraria esse ativo se os meus ativos que eu possuo estivessem caros e se eu não tivesse outras oportunidades melhores.
Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amufi Infra já conta ali com 282 inscritos, quase 300, está crescendo muito. E o canal Amudicas, ele entrou em contagem regressiva. Dos 1000, só faltam 39. Já contamos com mais de 960. Considere lá no canal Amudicas e se inscrever. É de graça, mas pra gente faz muita diferença. Muito obrigado vocês que estão indo lá e se inscrevendo. Saiba que isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá se inscrever, seguir. Isso ajuda demais e eu agradeço de coração. Muito, muito obrigado. E nesse vídeo aqui eu não poderia deixar, né, de reiterar, de agradecer. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix do canal. Saiba que isso é de primordial importância. Obrigado de coração. Obrigado a vocês que têm se tornado membros dos nossos canais. Os membros têm carregado esse canal aqui nas costas. Então, muito, muito obrigado. E obrigado a vocês que têm adquirido os nossos e-books. Tudo isso é de primordial importância para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!